agora a gente vai falar sobre decoração. Um estilo de decoração que busca preservar o meio ambiente e promover a sustentabilidade. Isso é alcançado por meio de escolhas conscientes de materiais e práticas na hora de decorar os ambientes. E é sobre essa nova forma de pensar a decoração que eu converso agora com a Andréia Gama Chaves, cofundadora do Emobília, ou da Emobília, uma empresa aqui de Belo Horizonte que tem como objetivo promover uma decoração que, além de linda, ande lado a lado com essa sustentabilidade que a gente tanto fala, né, e tanto busca nos dias de hoje. Andréia, seja muito, muito bem-vinda. É um prazer tê-la aqui para falar sobre dois assuntos super importantes e super legais, que é decoração e sustentabilidade. Obrigada, gente. Agradeço o convite. A Emobília está aqui com um propósito, né, de falar um pouco sobre isso. Então, André, vamos começar falando para o pessoal de casa o que é, então. Aqui eu só dei uma pincelada no que seria decoração sustentável, mas o que é, de fato, uma decoração sustentável? Então, Vanessa, a gente está... Assim, nós já somos quase 8 bilhões de pessoas no planeta. E, assim, se a gente quer realmente se relacionar com o meio ambiente, perpetuando isso e perpetuando para as próximas gerações, a gente precisa pensar diferente essa relação que a gente tem com os recursos naturais. E isso a gente tem que fazer no âmbito geral, né? Dessa maneira, a gente pensa que tanto o consumo dos bens, a gente precisa ter mais consciência com relação a esse consumo, quanto a gente precisa ter também um pensamento para que a produção desses bens também tenham essa característica, né? Esse pensamento ligado a você produzir com mais racionalidade, com menos consumo de matéria-prima, né? Então, passa por tudo aí. Como a gente está falando de produção, a gente está falando também da produção dos objetos de decor, né? Então, é uma questão ampla mesmo, a gente tem que pensar isso em todos os sentidos da... É possível, né, André, trazer esse conceito da sustentabilidade para todas as áreas da nossa vida, né? E a decoração faz parte. Quem não quer, né, um cantinho bonitinho, aconchegante? E para isso vale muito a pena você pensar muito além do apenas comprar um objeto e colocar ali na sua sala, na sua cozinha. A decoração sustentável, ela começa bem antes do ato de decorar, né? Sim. A gente tem essa vertente de, assim, a decoração ela é muito pessoal e parte de uma escolha, né, do usuário final. E ele tem parâmetros dentro dele, né, para essa escolha. Então, tem pessoas que procuram uma coisa que é mais específica, mais autoral, tem pessoas que estão prezando pela funcionalidade daquele produto, pela durabilidade do produto. Então, em todos esses aspectos, a gente está falando sobre ser sustentável na decoração também, né? A gente quer construir um lar que coopere com o meio ambiente. Isso é uma coisa que acho que é a máxima do pensamento quando você está nessa ideia de decorar com sustentabilidade. E essa questão, você falou uma palavrinha aí que me chamou muita atenção, que é a durabilidade. A decoração sustentável, ela tem esse benefício, né? Um dos benefícios é essa questão da economia, porque eu imagino, né, quando você preza por um móvel ou um objeto que vai durar mais anos, você evita a compra desnecessária e constante de uma coisa que poderia ali te acompanhar ao longo de uma vida, por exemplo. Isso acontece assim em tudo que a gente consome, né? Tem um dado que fica sempre na minha cabeça, que eu fiquei chocada quando eu comecei a entender isso, que assim, para produzir uma calça jeans, a gente usa 5.200 litros de água. Esse é o volume de água que a gente bebe durante 7 anos. Então, assim, o problema não é você produzir a calça jeans. Ela tem que ser produzida e a gente tem que continuar. A questão é que, com a consciência, você vai precisar de ter uma calça jeans que seja durável, que seja atemporal. Então,
isso a gente traz também para a decoração, né, para o que a gente está procurando fazer. Então, essa maneira que a Imobília tem de pensar a sustentabilidade, ela vai desde mensagens que os produtos trazem para um alerta de uma necessidade de atenção, um bioma que está precisando ser percebido como frágil, passa pela escolha dos nossos materiais, né? Então, assim, nós escolhemos trabalhar com aço e compensado multilaminado de madeira. Os dois têm uma durabilidade muito boa e uma vida longa. É um produto que, e além disso, todos eles podem ser reciclados. Porque numa cadeia de um pensamento de economia circular, os produtos eles precisam ter esse design, né? Você vai produzir, vai usar o máximo possível. Antes de pensar em reciclar, você vai pensar em reutilizar, né? Que é uma forma de mais coerente para você reaproveitar, com menos gasto de energia. É você pensar na vida mesmo do produto, né? Sim. No começo, no meio e no fim. O que fazer? Esse móvel ou essa peça já não é interessante para mim, mas o que eu posso fazer com ela a partir daqui, né? Sim. Seria mais ou menos isso. Exatamente. Além dessa coisa da escolha da matéria-prima, a gente também pensa muito nos processos, nos projetos que utilizem melhor a matéria que a gente está usando, gerando menos resíduos, menos poluentes, menos desperdício, né? Então, isso é uma maneira também. A gente procura sempre usar energia limpa. Agora, por exemplo, a gente acabou de implantar o sistema de fotovoltaico lá na oficina. Então, assim, a gente produz a nossa energia elétrica e isso é uma coisa que, assim, é fantástica, né? Passa por esses aspectos todos e tem um aspecto específico que é bem visível no nosso trabalho, que é a coisa do upcycling, né? A gente procura reaproveitar materiais de aço. A gente está desenvolvendo agora um trabalho com poda de árvore, porque as árvores vão ser podadas e aquilo pode ser utilizado, né? Então, isso envolve tecnologia, desenvolvimento, é bem extenso. A gente está falando aqui, você está falando, né? E o pessoal de casa deve estar super curioso para saber como que são os móveis, os objetos que a Imobília produz. Eu vou pedir para ir mostrando, então, algumas imagens e a gente continua o nosso bate-papo aqui, porque, assim, dá para ver, ó, tem essa poltrona ao lado dessa mesinha. Gente, é cada coisa mais linda que a outra. E é uma prova real de que é possível aliar sustentabilidade com um design moderno, algo que vai agradar a todos os públicos, né? É verdade. Dentro de alguns produtos desses aí, a gente consegue mais ou menos exemplificar, né, o que a gente está trabalhando. Essas luminárias que a gente está vendo aí são pensadas, são inspiradas no cerrado. Então, ali a gente estava falando da siriema, né? Ali é a nossa leitura de uma siriema. Esse aí já é uma banqueta siriema. Se a gente observar, a cauda dela é feita com chapa reaproveitada de contêineres. Esse móvel, que é um rack, ele também passa pelo reaproveitamento de recortes de chapas de contêiner marítimos, porque os contêineres eles são descartados depois de um X número de anos. E aí a gente entendeu que a gente pode usar essas chapas também. Uma coisa que eu acho curiosa, assim, que eu já vi pesquisando na internet mesmo, é que hoje em dia é possível fazer até casa de container, né? Sim, a gente começou construindo com containers. Fizemos algumas e, assim, é um desafio muito legal. E dali que a gente percebeu que a gente ainda, mesmo usando o container, reutilizando, para a produção, né, para a construção civil, ainda haviam recortes, ainda tinha descarte, porque você vai cortar uma janela, vai cortar uma porta. Então, esses descartes foram que assim, trouxeram para a gente essa percepção de reaproveitar aquilo ali também. Esse start, né? Peraí, dá para fazer algo a mais aqui. Estava incomodando e sobrando aquele tanto de chapa, sabe, dentro da oficina.
não, a gente tem que fazer alguma coisa com isso. E aí veio essa ideia, né, da produção dos móveis feitos com as chapas de container. André, a gente já está caminhando, né, para o finalzinho da nossa entrevista, mas eu queria que você deixasse, então, o pessoal que está em casa, quer, né, ter esse novo olhar sobre uma decoração mais sustentável, uma decoração que abrace realmente o meio ambiente, porque já não é questão de, eu gostaria, já é uma questão de necessidade, a gente precisa abraçar essa temática. Qual dica você deixaria, então, para o pessoal de casa que quer olhar a decoração de uma nova forma? Então, acho que são coisas muito simples e relevantes, né? Sei lá, você está num ambiente que você vai reformar. Olha os materiais que já estão ali. Às vezes tem um taco de madeira, né, natural, lindo, que você pode retratá-lo, né? Assim, lixar, encerar, envernizar. A gente fala muito sobre o uso de móveis históricos, né? Às vezes são móveis de família. Que trazem aquele apelo afetivo, né? Porque principalmente os móveis mais antigos, eles são de excelente qualidade, madeiras que a gente nem tem mais agora disponíveis, né? Então, seja ele de uma família, seja de um brechó, de uma feira de antiguidade, isso tudo dá para a gente fazer. E o que diz respeito objetivamente a gente, né? É você procurar sempre, quando você for comprar uma coisa nova, empresas que sejam sustentavelmente responsáveis, que tenham esse pensamento verde dentro da estrutura dela de projeto e produção. Uma delas é a Emobília, que quem quiser conhecer mais, a gente vai deixar as redes sociais e o endereço está no Mercado Novo. O nosso showroom está no Mercado Novo. E aí tem, então, o Emobília Store, que é o Instagram, @Emobília Store, e o site também. E aí, no Instagram, o pessoal pode chamar, que vocês tiram dúvidas? Pode. A gente está sempre contando as novidades lá, é um Insta bem dinâmico, né? E a gente está lá para poder realmente responder, mostrar e dar condição da pessoa continuar a pesquisa dela, né? Perfeito. Andréa, muito obrigada pela sua presença aqui, por nos apresentar a Emobília, e volte mais vezes também, para a gente continuar falando sobre esse assunto que é tão bacana. Decoração um e tema sustentabilidade. muito importante, né? A gente, eu, no caso, sou mãe, e isso aí a gente carrega para os filhos da gente, que vão precisar carregar para os netos. Então, é isso, a relação com o meio ambiente, né?